Olá, eu espero que você esteja bem e a sua família também. Esse vídeo é da nossa série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Eu espero que você esteja acompanhando. E se você não está acompanhando, você pode observar que nós já estamos na aula 22. Então, você pode ir lá no meu canal do YouTube e acessar as aulas anteriores, estão todas gravadas. Lembrando que essa série de estudos sobre a espiritualidade está com base neste livro aqui, do pastor Peter Scazzero, dos Estados Unidos, tá? Espiritualidade emocionalmente saudável. Então, na nossa aula da semana passada, nós iniciamos aí uma sequência de 3 momentos em relação à saúde emocional e à espiritualidade contemplativa, né? Que vão oferecer aí, segundo o pastor Peter e o livro, 3 dons principais, tá? Cada um deles vai possibilitar participar do enorme poder transformador de Jesus Cristo nos dias de hoje. E aí, os 3 dons, que ele chama de dons da integração, são dom de desacelerar, isso aqui a gente já viu na aula passada, aula 21, você pode voltar lá, acessar no canal do YouTube. Hoje nós veremos o dom de se firmar no amor de Deus e na semana que vem o dom de se libertar das ilusões, tá? Então, dom de desacelerar foi a semana passada. Hoje nós partimos para o dom de se firmar no amor de Deus, né? Muito bem. Uma coisa interessante, já de primeira que ele coloca no livro, é que o cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada de Deus, mas na busca incansável de Deus por nós. Por que ele fala isso? Por causa do movimento que foi do divino, né, do sagrado, para o profano, ou seja, de Deus para a humanidade. Ele morreu na cruz, ele morreu na cruz, certo? E para que a gente pudesse passar, né, da condição de servos distantes para amigos, né? Somos chamados amigos de Deus a partir do sacrifício de Cristo. Muitos de nós cremos nisso intelectualmente. Essa é a mensagem da Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Não tem muito segredo aqui, tá? A grande questão é que tem gente que confunde e entende que o movimento é ao contrário, né? A humanidade, o ser humano, que é, na verdade, a religião. Do latim religare, uma tentativa humana de se religar ao transcendente, ao divino, ao sagrado. Então, não é esse movimento que o cristianismo propõe, né? Nossa fé está firmada no movimento contrário. É Deus quem decide se revelar, quem decide descer, se tornar ser humano, sofrer, padecer, morrer, ressuscitar por mim e por você. Então, o movimento é esse, é Deus vindo em nossa direção. Experimentar esse amor infinito no nosso coração já é outro assunto. Então tem muita gente que sabe intelectualmente desse movimento, entende isso, que é Deus quem veio, entende que essa mensagem está do Gênesis ao Apocalipse, muito bem dita e bem escrita ali, só que experimentar de fato esse amor, né, já é outro assunto, sai do intelecto e passa para experiência. Tem gente que não consegue ainda experimentar esse amor divino. Aí, então, nós estamos falando de saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Primeiro ele separa algumas páginas do livro falando sobre saúde emocional. Ele diz que as vozes sinistras do mundo e do nosso passado são poderosas. Elas repetem as profundas crenças negativas que aprendemos em nossa família e na cultura ao nosso redor. Que crenças negativas que a gente aprende? Então, por exemplo, eu sou um erro, é uma crença negativa, limitante. Eu sou um fardo, eu sou um estúpido, eu sou inútil, não posso cometer erros, preciso ser aprovado por certas pessoas para poder me sentir bem, não tenho direito de sentir alegria nem de sentir prazer, não tenho direito de me expressar e dizer o que penso e o que sinto, e não tenho direito de sentir. E eu sou avaliado com base na minha inteligência, na minha saúde, naquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. Então, essas são crenças que vêm das nossas famílias de origem. Muitas vezes ouvimos isso dos nossos pais, que nós somos fardos, que eles têm que pagar as nossas contas.
né, que filho da despesa, que nós somos erro, que nós não podemos errar, que precisamos ser perfeitos, né? E isso nós sabemos que só na glória vai ser possível. Todos pecaram e pecam, só Jesus que não cometeu pecado. No restante, em tudo, ele foi igual a nós, diz a palavra. E aí, todas essas crenças aqui que são muito limitantes e são poderosas e falam no nosso inconsciente, né? E aí atrapalha a nossa saúde emocional. Ó, a saúde emocional nos proporciona, nos posiciona para contemplarmos tanto a largura quanto o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus por nós, que excede todo entendimento. Está lá em Efésios 3, 18, 19. É só a partir da saúde emocional que isso é possível. Senão a gente fica achando que a gente é imperfeito e olha só as frases. Eu preciso ser aprovado por pessoas. Eu não tenho direito à alegria e prazer. Eu não posso errar, não posso cometer erros, né? E aí eu sou avaliado pela inteligência, pela saúde, pelo que faço e não por aquilo que sou. E aí eu me lembro do texto, quando Jesus vai ser batizado e uma voz do alto diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo ou em quem tenho prazer. E ali Deus está demonstrando que o amor tem que ser por aquilo que somos, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que temos, né? Não pelo nosso desempenho, mas a maioria das pessoas, infelizmente, muitas vezes vem até nós por causa do nosso desempenho, por causa daquilo que temos, por causa da nossa inteligência, da nossa saúde, das nossas posses, da nossa capacidade disso ou daquilo. E, na verdade, não necessariamente por aquilo que nós somos na essência. Ao contrário de Deus, ele vem até nós por aquilo que nós somos, ok? Precisamos nos firmar em nossa verdadeira identidade e mostrar que somos profundamente amados por Deus. Por causa disso, podemos ter uma autocompreensão nova e mais bíblica, né? Por exemplo, tenho a mim mesmo em consideração apesar das minhas imperfeições e limites, né? Então, eu não posso cometer erros, eu tenho que ser perfeito. Não. Eu tenho consideração por mim, apesar das minhas imperfeições e limites. Eu sou digno de declarar o poder que me foi dado por Deus no mundo. Eu tenho o direito de existir. Tenho minha própria identidade concedida por Deus e que é distinta e única. Tenho o direito à alegria e ao prazer. Tenho o direito de cometer erros e de não ser perfeito, até porque, a partir dos nossos erros, da nossa imperfeição, vem em nós, então, o que? O arrependimento. E nós pedimos perdão ao Senhor e nós somos perdoados. Agora, enquanto estamos naquela primeira lista lá de que não pode errar, tem que agradar os outros, você é um fardo, é um inútil, a nossa saúde emocional vai pro beleléu, né? Como diria. Vai embora. Não funciona. A saúde emocional só vai funcionar a partir do momento que eu entender que sim, sou falho, você é falho, falha, nós cometemos erros, nós escorregamos mesmo, porque somos seres humanos, e a beleza do cristianismo e do nosso Deus, nosso Abba Pai, é que ele é um Deus que perdoa a partir do encontro do arrependimento no nosso coração, né? E essa é a bênção da nossa fé. O discipulado emocionalmente saudável confirma que não sou uma máquina, né? Que eu errei a digitação. Que não sou uma máquina, ok? Que simplesmente faz as coisas para Deus, mas que somos seres humanos e precisamos de cuidado, precisamos de descanso, precisamos de momentos de alegria, de prazer, momentos nos quais cometemos erros, precisamos o quê? De acolhimento para poder o arrependimento acontecer e a gente ser perdoado. Saúde emocional me ensina a receber o amor de Deus através do amor e contato humanos, e olha só, os muros de defesa que nós mesmos construímos para manter as outras pessoas afastadas começam a ruir. Então, quando a gente está naquela primeira lista de coisas que são crenças limitantes, né, que ou vem da nossa família de origem, ou da sociedade ao nosso redor, da cultura vigente, quando a gente está naquela lista, a gente cria muros para o quê? Se afastar, manter as pessoas distantes. Nós não queremos elas próximas. A saúde emocional vai de encontro e é ao contrário disso. Ela nos ensina a receber o amor de Deus também através do amor e do contato com outras pessoas, com seres humanos. Então essa é a saúde emocional. Aí ele parte para a espiritualidade contemplativa, que nos move para um relacionamento mais maduro com Deus. Então ele escreve aqui, achei interessante. Ó. Progredimos de uma atitude me dá, né? Uma
atitude me dá, de uma criancinha para uma forma mais madura de se relacionar, em que nos deleitamos em estar com Deus, como o nosso Abba Pai. Então, a gente sai daquela me dá, e parte para um relacionamento mais maduro com Deus. E aí, eu vou colocar aqui de lado para não atrapalhar, ele mostra uma evolução do processo de ser, que o processo pode ser descrito, e esse processo ele vai passar por pelo menos 4 etapas. Né? A evolução desse processo do relacionamento com Deus pode ser descrita em 4 etapas. E aí ele põe aqui nessa seguinte forma: falar para Deus, falar com Deus, ouvir a Deus ou estar com Deus. Né? Então, o falar para Deus nada mais é do que imitar o que os nossos pais ou autoridades nos disseram. Por exemplo, a oração padrão, né? Abençoa-me, Senhor, em relação a estes teus dons que estamos prestes a receber por Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma mensagem, uma oração meio decorada, igual agradecer o alimento decorado. Esse seria o falar para Deus. Falar com Deus, a gente já está mais à vontade, a gente já começa a encontrar as nossas palavras para falar a Deus do que as orações já prontas da nossa infância. E ele dá o mesmo exemplo dali de trás. Dá-me mais, ó Deus. Né? A gente pula essa fase, a gente tem mais palavras que são mais do nosso vocabulário, não repetidas ou decoradas que nos ensinaram. Ouvir a Deus, que é a terceira etapa aí, ou o terceiro item que ele põe nesse processo, né, numa evolução do processo do relacionamento com Deus, começamos a ouvir Deus e temos um relacionamento de mão dupla com Ele. Então não só falamos, pedimos, né, clamamos, mas também ouvimos ao Senhor. E depois, por último, o mais evoluído degrau do processo do relacionamento com Deus é o estar com Deus. Finalmente, então, nós desfrutamos da presença de Deus que nos ama. Isso é muito mais importante do que uma atividade especial possamos fazer com Ele, por exemplo. Né? Sua presença torna gratificante a vida toda. Então, o estar com Deus é o ápice do processo, da evolução do processo de relacionamento com Deus. Falar para Deus, falar com Deus, ouvir a Deus e, por fim, estar com Deus. Nosso objetivo para que a nossa espiritualidade seja evoluída, cresça, é chegar no estágio 4 aí, que é estar com Deus. Tá? Passar essas etapas e chegar no estar com Deus. Muito bem. A saúde emocional e a espiritualidade contemplativa permitem que o círculo contemplativo de nossa vida cresça mais e equilibre a quantidade de atividade na qual estamos envolvidos. Como assim? Como é que funciona esse negócio? Quando nos firmamos no amor de Deus, temos o precioso fruto da cura de sua imagem em nós. Olha só, há algumas pessoas, infelizmente, se relacionam com Deus como se ele fosse um relojoeiro. Ele colocou esse exemplo, né? Que criou o mundo, colocou em movimento, mas não tem mais nenhum envolvimento. Ele criou, colocou em movimento, igual o relojoeiro faz com o relógio. Né? Essa imagem de Deus distorcida. É uma distorção, né, da imagem que as pessoas têm de Deus. Então essa distorção acontece. Não tendo mais nenhum envolvimento direto com a criação. Foi lá, criou, colocou em movimento, igual o relojoeiro faz com o relógio. E pronto, não tem mais envolvimento nenhum direto. Então a pergunta é, por que a gente ora? Né? Por que orar? Tem outras pessoas ainda que se relacionam com Deus, no sentido da imagem que elas têm de Deus, como se ele fosse uma divindade irada, né? Sempre frustrada conosco. Vocês não são bons o suficiente. Deus falando para nós, né? Como posso estar feliz com vocês quando não estão fazendo tudo que eu quero? E ainda tem outros que entendem que Deus é exigente e anti-humano, né? Fazendo o que ele quer às nossas custas, por exemplo. Né? Nós somos aí, quem joga xadrez, somos peões no jogo de xadrez, e Deus está fazendo todos os movimentos. A gente não faz movimento nenhum, como se fôssemos marionetes. E aí, novamente, a pergunta, por que orar? Né? Se Deus não se envolve mais com a criação diretamente. A Escritura vai revelar um pai como alguém que procura o nosso bem em toda e qualquer situação. E ele procura nos transformar em crianças adultas. O Abba, pai, né, o papai querido, no sentido não de que sejamos infantilizados, mas no sentido de que somos os seus filhos amados, né? Crianças adultas, crianças adultas. Para encerrar essa reflexão,
eu trago aqui um texto, né, uma frase extraída de um livro, de um dos livros do Brennan Manning. Quem nunca leu nada de Brennan Manning, fica a dica. Tá? Excelente escritor, servo de Deus. Ele diz o seguinte: sempre é verdade até certo ponto que fazemos nossas imagens de Deus. É mais verdade ainda que nossa imagem de Deus nos faz. Acabamos nos tornando como o Deus que imaginamos. Um dos mais belos frutos de conhecer o Deus de Jesus é uma atitude compassiva para conosco mesmo. É por isso que a Escritura dá tanta importância a conhecer a Deus. Curar nossa imagem de Deus cura a nossa própria imagem. O que ele está falando, trocando em miúdos? Que as pessoas que têm a imagem de Deus de um relojoeiro, a imagem de Deus de um Deus irado, a imagem de um Deus que nos faz de fantoche, né, de marionete, acabam tendo a sua própria, se vendo dessa forma, entende? Quando ele diz aqui que é mais verdade ainda que a nossa imagem de Deus nos faz, né? Então, por isso que nós precisamos curar a nossa imagem de Deus, né? Curando a nossa própria imagem, tá? Então, nós não podemos ter distorções, nossa imagem de Deus precisa ser adequada. Os desenhos trazem essa distorção da imagem de Deus, aquele senhor com uma barba enorme branca, um raio na mão, jogando em todos os que estão cometendo delitos ou errando aqui embaixo, né? Como se ele fosse esse tirano irado, né? Sem compaixão, sem misericórdia, sem amor. Então, encerro aqui com a frase do Brennan Manning, nesse segundo aí dom da integração que ele coloca, e na semana que vem a gente vai estudar o terceiro e último, né? Na próxima semana, o dom de se libertar das ilusões, tá bom? Então anota aí, toda quinta vai ter o estudo chegando. E se você perdeu os de trás, vai no canal do YouTube e, por favor, assista as aulas anteriores, tá bom? Para você não ficar perdido, porque às vezes você fica sem entender o que a gente está falando. Então, espiritualidade emocionalmente saudável. Mais um capítulo hoje, mais uma aula dada, aula 22. Espero que tenha sido edificante, que você tenha, pelo menos, aguçado a reflexão, né, que tenha sido aí, de repente, uma provocação para nossa meditação. É importante provocar os nossos neurônios para pensar muitas vezes, né? Então, vamos refletir, crescer na espiritualidade para sermos cada vez mais saudáveis, não é? Emocionalmente saudáveis, com uma espiritualidade forte que agrade o coração do nosso Deus. Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira e até o nosso próximo estudo.